Olá, nas nossas reflexões diárias, estávamos hoje analisando e refletindo a respeito de tantas dúvidas, de tantas incertezas que ainda habitam o imaginário humano, que ainda nos fazem querer entender, querer compreender, querer explicar tudo o que nos cerca, tudo o que nos acontece, termos explicações prontas e para tudo, para explicar o mundo, a política, a sociologia, a saúde. Todos nós nos tornamos cientistas, médicos, analistas políticos, técnicos de futebol, porque, afinal, achamos que temos respostas para tudo, que podemos compreender tudo, inclusive a pandemia. Nos tornamos especialistas para dizer que é isso, que o vírus é dessa forma, que veio não sei de onde, que o remédio adequado é esse, que o remédio adequado é aquele, que o vírus se propaga, que a vacina funciona. Tantos porquês que assolam o nosso imaginário, a nossa consciência, o nosso psiquismo. E isso gera uma ansiedade, uma angústia, porque o ser humano é esse ser que anseia pelo conhecimento, ele busca a explicação para se sentir mais calmo, para poder compreender o que o envolve, aonde ele está mergulhado. E o importante de tudo isso também é que a gente entenda que na nossa capacidade humana atual, na nossa capacidade evolutiva dos nossos espíritos, do nosso orbe, as coisas são reveladas gradualmente. Não podemos entender tudo, não podemos entender as coisas de uma só vez. Então, muitas coisas a ciência vai evoluindo, reencarnam espíritos que nos auxiliam a revelar determinadas leis que ainda desconhecemos. Mas com certeza evoluiremos, estamos evoluindo e vamos descobrindo as coisas. E diante dessas incertezas, dessas dúvidas e dessas angústias, eu encontrei uma frase que eu já citei em outros vídeos aqui, que para mim ela é um tratado de uma reflexão, de uma grandeza maravilhosa. Mais uma vez, Emmanuel nos brinda com essa reflexão que resume muito do que a gente está falando aqui. No finalzinho do livro A Caminho da Luz, no capítulo chamado Evangelho e o Futuro, ele tem uma frase que ele nos diz o seguinte: toda a realidade é a do Espírito, e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Observem o que está dito aí. Toda a realidade tangível, real, efetiva, é a do Espírito. E toda a paz que responde às nossas angústias, que cala os nossos medos, que cala o nosso pânico, a nossa insegurança, as nossas incertezas, é a do conhecimento, do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Toda a realidade é a do Espírito, e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Diante da realidade que somos espíritos, a realidade de que somos espíritos, descobrimos que somos o que semeamos, descobrimos que colhemos o que plantamos, e que, como tal, estaremos submetidos em tudo às leis de Deus, às leis divinas que revelam o poder, a lógica, a harmonia, a paz, a soberania e a grandeza de Deus e toda a sua justiça. Portanto, queridos amigos, não há morte, pois que o espírito, uma vez criado, é imortal.
Todos nós somos imortais, porque somos espíritos. Estamos apenas vivenciando uma oportunidade vestidos de carne, mas somos espíritos. Então, temer a morte, para quem sabe-se espírito, é, no mínimo, desconhecer esta realidade. Tememos como vivemos, tememos o que plantamos, tememos o que colheremos, tememos pela incerteza que temos, pelas inseguranças que temos nas nossas convicções de que, se efetivamente seguimos e cumprimos as leis de Deus em sua plenitude, pois sabemos que ninguém escapa de Deus e de sua justiça. Sabemos que quem planta colhe, sabemos da lei de causa e efeito. Mas mesmo assim não há motivos de desespero, de angústias, pois Deus é amor, Deus é misericórdia, e no seu reino de amor há recursos, há mecanismos que a capacidade de amar humana desconhece e está muito distante. Não percamos essa perspectiva do amor de Deus por toda a humanidade. Já falhamos muito, já erramos muito e responderemos e respondemos pelos nossos equívocos. Mas em nenhum momento de nossas vidas deixamos de estar alcançados pelo amor de Deus, que nos envolve, que nos fortalece e que nos apoia em todos os momentos de nossas vidas. As leis de Deus são abrangentes e justas. Nos falam de uma reencarnação, de uma oportunidade de retornarmos à carne para repararmos aquilo que deixamos pelo caminho lá atrás. E as nossas organizações espirituais, através de um mecanismo chamado perispírito, está impregnado da nossa realidade. Aí pode estar a resposta, porque uns pegam a pandemia, outros não pegam, outros curam, outros não curam, outros passam com a maior tranquilidade do mundo. Nos mecanismos do perispírito, nos componentes kármicos de cada um de nós, pode estar a imunidade que carregamos e não sabemos, porque já adquirimos ao longo das realizações de diversas encarnações. São leis de Deus que ainda não podemos compreender. Mas isso explica por que eu não saí de casa e peguei a pandemia. Por que eu tomei todo o cuidado do mundo, estou isolado e peguei a pandemia. Por que fulano está exposto à carga viral e não se contamina? Respaldos kármicos impregnados nos nossos perispíritos, que impregnam a nossa organização física e nos dão a imunidade, a fortaleza no corpo físico para passar pelo momento que estamos vivendo. Estamos submetidos à lei de progresso, que faz com que de tempos em tempos venha uma pandemia, para que a humanidade faça em pouco tempo o progresso que não auferiu em tanto tempo que deixou de lado de seguir as leis de Deus. Estamos submetidos à lei de destruição, que nos fala da necessidade para que tudo se renove, se transforme sempre para melhor, para que uma coisa desapareça, para que outra tome seu lugar, melhor, mais evoluída. E é assim que os planetas evoluem, é assim que tudo progride no reino da natureza. Submetidos às leis de Deus, desde o mundo material, nos planetas e nos seus mecanismos de evolução planetária, até o mundo moral dos espíritos, que nos falam da nossa necessidade de transformação moral. Estamos submetidos a uma lei de resignação. Diante de Deus, diante desse poder incomensurável de suas leis, da harmonia de seus mecanismos, é necessário que estejamos resignados, confiando e alimentando a nossa fé, pois ele segue adiante, através de mensageiros e de enviados Deus que materializam e personificam a perfeição para nós humanos. Há 2000 anos tivemos a oportunidade de reconhecer numa criatura que se fez carne para nos aproximarmos da realidade de uma divindade. Não é Deus, mas é Jesus, o Espírito mais perfeito que já passou pela Terra, que nos serve de guia e modelo, e que através de seus ministros
de seus colaboradores, de seus mensageiros, se esforçam para que todos os dias a gente progrida, para nos dar a confiança de que no momento adequado, no instante aprazado e justo que eles entendam que a dose do remédio já foi suficiente, a pandemia desaparecerá do reino da terra. Então, queridos amigos, Ele está diante de todas as nossas angústias, de todos os medos e de todas as nossas inseguranças. Confiemos que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Não adianta querer entender o que não podemos ainda. Resta-nos seguir as orientações que podemos, com a força da convicção na ciência humana que dispomos. Ter fé e confiança de que Jesus segue adiante, seguindo as leis de Deus, justas e soberanas. E seguir, queridos amigos, em cada um dos nossos postos de trabalho. Não saiamos dos nossos postos de trabalho, em casa, nos nossos trabalhos, nas nossas oficinas, porque é lá que precisamos estar trabalhando, servindo ao Cristo, sem perder a nossa serenidade, sem alimentar o medo, o pânico, e ciente de que toda a realidade é a do Espírito e toda a paz que almejamos é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Não esqueçamos disso, jamais. Toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Obrigado, Jesus, que tu permaneças a nos abençoar e iluminar. E que amanhã, hoje e sempre, seja feita a vontade de Deus, a vontade do Pai, e não a nossa. Fica conosco. Sigamos confiantes. Jesus está diante de todos nós.